a gente recebe a fonoaudióloga Natália Fernandes. A fonoaudióloga Natália é formada aqui pela nossa universidade, pela nossa UFSM. Ela é mestre em ciências pela Unifesp, Universidade Federal de São Paulo. Ela fez fellowship em implante coclear pelo Hospital de Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, lá em São Paulo. Hoje, ela atua em implante coclear na Clínica Lavinsky, em Porto Alegre. Se não bastasse tudo isso, a Natália, ela é acadêmica de medicina. Nath, eu me esqueci de te perguntar o semestre, mas a Natália é acadêmica de Meu nome é medicina. Tainara, eu sou fonoaudióloga, sou gerente de audiologia da Clínica ProAude. Trabalho há 13 anos na ProAude e nos últimos 10 anos tenho acompanhado as cirurgias e adaptações de implantes cocleares aqui no interior do estado do Rio Grande do Sul. A tecnologia do implante coclear tornou-se mais popular nos últimos anos. Inicialmente, nós tínhamos acesso a essas tecnologias principalmente em grandes cidades e em centros SUS. Com a chegada de médicos no interior dos estados e em cidades menores, os pacientes puderam começar a fazer essa cirurgia tanto por outros convênios, quanto a Unimed, quanto por convênio particular. Dessa forma, a gente conseguiu ter um alcance muito maior e os pacientes puderam sentir, a transformação das suas vidas através da tecnologia do implante coclear. Outra coisa que a gente tem visto como uma grande mudança no padrão dos implantes cocleares são os critérios de indicação. Há 10 anos, quando a ProAude começou a acompanhar pacientes usuários de implante coclear, a indicação era muito fechada para pacientes com perdas auditivas de grau severo a profundo, bilateral, com dificuldade de compreensão de fala, e hoje a gente já consegue indicar implante coclear tanto para paciente com perda auditiva unilateral, quanto em casos de perdas auditivas assimétricas. E os benefícios do uso do implante coclear têm sido muito satisfatórios. Os pacientes estão felizes e não ficam sem os seus implantes, o que mostra que a tecnologia está cada vez mais próximo de uma audição normal. Aquele grande receio que nós tínhamos lá no começo com a adaptação dos implantes cocleares, que era do som ser muito metálico, muito robotizado, tem sido cada vez melhor, O paciente tem relatado a naturalidade do som por meio do implante coclear também. No início, quando começamos a adaptar o implante coclear, foram feitas muitas adaptações bimodais, ou seja, o paciente usava o implante coclear numa orelha e o aparelho auditivo na outra orelha. E nos últimos 2, 3 anos temos visto uma tendência de fazer adaptações bilaterais do implante coclear. Acho que isso passa tanto pela informação, os pacientes estão mais informados, fazem parte de grupos de pacientes surdos que ouvem, e que usam essa tecnologia, e também a nossa própria equipe tem se tornado mais experiente e com isso mais confiante em indicar implantes bilaterais. Nós observamos que o benefício do uso bilateral realmente é superior à adaptação bimodal, então sempre que for possível a indicação vai ser para cirurgias bilaterais. É importante o nosso papel enquanto fonoaudiólogo nesse processo de adaptação do implante coclear. Então sempre começamos com uma avaliação. O nosso papel é provar que o aparelho auditivo já não é mais suficiente para aquela pessoa, seja uma criança, um bebê ou um paciente adulto já oralizado. Nós temos que ter como avaliar esse paciente e provar que aquele aparelho auditivo não é mais o suficiente para ele. Para isso, a primeira etapa é garantir que ele esteja com a melhor tecnologia em termos de aparelho auditivo, para daí sim avaliar e dizer que o aparelho auditivo não proporciona o acesso a sons de fala que aquele paciente necessita. Outro papel importante do fonoaudiólogo é falar sobre a possibilidade do implante coclear para os seus pacientes. Eles precisam saber que essa tecnologia existe e que eles podem ouvir melhor do que eles ouvem atualmente com o aparelho auditivo. Essa informação ela precisa ser propagada principalmente para os pacientes que têm perdas auditivas de grau severo a profundo. Mesmo que eles estejam bem adaptados ao aparelho auditivo, sempre existe o risco de haver
haver um agravamento da perda auditiva em alguns anos, né, principalmente pacientes adultos jovens. Então, eles precisam ser preparados para esse momento que vai chegar, que vai ser o uso do implante coclear. A participação da família também é muito importante nesse processo. Então, durante a avaliação, é importante que os familiares estejam acompanhando essas consultas e que entendam o processo como um todo. A cirurgia do implante coclear, ela não é milagrosa. O paciente não vai fazer a cirurgia e sair ouvindo e compreendendo todos os sons de fala de maneira imediata. É um processo longo, difícil inicialmente, mas que vale a pena pagar o preço, né, desse processo todo. Então, o familiar precisa estar junto, precisa estar consciente do processo e precisa estar consciente da necessidade da fonoterapia depois da ativação. O fonoaudiólogo também vai participar do momento da cirurgia, então a nossa função, né, no bloco cirúrgico é avaliar se o implante coclear ficou bem colocado, então através da telemetria de impedância, a gente verifica se realmente está dentro da cóclea, aquele eletrodo, e se nós já temos respostas do nervo auditivo. Então, nós conseguimos avaliar, né, o potencial do nervo auditivo já no bloco cirúrgico, o que melhora o nosso prognóstico quando nós temos resposta de todos os eletrodos que foram colocados na cóclea. Depois, o fonoaudiólogo vai fazer tanto a ativação, que é um momento geralmente muito emocionante, né, quando o paciente volta a redescobrir os sons da vida, mas não é assim para todos. Então, é importante que a gente tenha essa sensibilidade de preparar o paciente, de que na ativação o som vai ser baixo, vai ser fraco, é uma forma diferente de estimulação do ouvido, né? Então, vai ser uma estimulação elétrica no nervo auditivo que é diferente daquilo que ele tinha experiência até aquele momento. Então, ele precisa ser preparado para ouvir menos e isso for crescente nos próximos meses. É muito importante também o contato entre o audiologista, que faz o mapeamento, e o fonoaudiólogo, que faz a terapia. Eles precisam estar juntos nesse processo para que a gente possa chegar numa audição mais próximo do normal por volta de 6 meses depois da ativação. O implante coclear é uma tecnologia que chegou para ajudar muitos nossos pacientes e nós temos tido resultados fantásticos, tanto para perdas auditivas bilaterais quanto para perdas auditivas unilaterais. Por isso, sintam-se confortáveis, né, e animados em contar para os clientes de vocês que essa tecnologia existe e que ela está disponível e cada vez mais perto dos clientes em todo o Brasil. É uma alegria conversar com vocês sobre implante coclear e zumbido. O zumbido, ele é uma queixa muito prevalente nos pacientes com perda de audição. Vou baixar aqui. Estou desatualizada dessas tecnologias aqui do Google Meet, faz tempo que eu não apresento. Então, o que a gente precisa saber? Tá, tudo bem. Sobre implante? Tá? Os pacientes com perda de audição, a gente sempre tem que estar atento naqueles pacientes com perdas auditivas de grau severo e profundo. A gente sempre tem que pensar no implante coclear como uma opção terapêutica para esses pacientes. Então, bem paciente com perda auditiva, neurosensorial, de grau severo e profundo, mesmo que ele esteja utilizando o aparelho de audição, a gente sempre tem que se perguntar: e se esse paciente estivesse com implante coclear, será que seria uma melhor opção de tratamento para ele? Então, sempre vale a pena nesses pacientes com uma indicação mais tradicional, que a gente chama, da perda auditiva severa e profunda, a gente sempre tem que pensar numa avaliação para o implante coclear. Tá? E o que é um implante coclear? A gente tem a parte interna, que é inserida cirurgicamente pelo médico, e a gente tem a parte externa. Espero que vocês estejam vendo aqui com o meu mouse que eu estou marcando. A gente tem os microfones do processador de fala. O microfone vai captar o som. Esse processador de fala ele vai estar programado pelo fonoaudiólogo. Então, esse som que foi programado vai ser enviado pela antena transmissora para o receptor estimulador que está na parte interna. Vai esse som lá para o feixe de eletrodos que foi inserido na cóclea, onde vai estimular o nervo auditivo
E esse som vai subir no som, vai subir na via auditiva até chegar no cérebro. Tá? Aqui a gente tem a cóclea, a base da cóclea a gente tem os sons agudos, e no ápice da cóclea a gente vai ter os sons graves. Então, que o implante coclear, então, ele respeita a tonotopia da cóclea, e a gente vai considerar isso na hora do mapeamento, na hora da programação. Ali eu trouxe embaixo alguns conceitos importantes da gente saber, tá? O implante coclear, ele tem vários sobrenomes, né? Então, a gente tem o implante coclear unilateral, que é quando vai fazer o implante só em uma orelha, e a outra orelha o paciente não vai ficar utilizando no aparelho auditivo, por exemplo, ele não vai usar nada, tá? Então, o implante coclear unilateral que esse paciente vai ter. Ele pode ter um implante coclear bilateral simultâneo, ou seja, ele fez o implante coclear na mesma cirurgia, no mesmo momento. Esse implante coclear é mais direcionado para as crianças, tá? Para as crianças pequenas, quando vão fazer o implante, já fazem os dois de uma vez só. Nos adultos é mais difícil a gente fazer simultâneo. Na verdade, a gente não faz. A gente faz o primeiro de um lado e aí depois faz do outro, se também tem indicação auditiva, que é o que a gente chama de implante coclear bilateral sequencial. Então, faz o implante coclear num primeiro momento, espera alguns meses e faz no lado contralateral, se tiver indicação audiológica. E a gente também tem os pacientes bimodais, que é quando utiliza o implante coclear de um lado e o aparelho auditivo do lado contralateral. Isso é a grande maioria dos nossos pacientes, eles são bimodais. Eu gosto dessa imagem, que o implante coclear ele é a pontinha do iceberg, né? Geralmente os pacientes chegam pra gente na avaliação, eles já passaram por muitos exames, já fizeram muitos testes de aparelho, é que eu fiz umas edições nos slides, não tá aí, mas eu coloquei em cima, né? Muitas avaliações médicas, muitas dúvidas. Esses pacientes chegam pra gente também pensando nas crianças. A gente tem a questão da triagem auditiva, do diagnóstico audiológico, da intervenção precoce. Então, o implante coclear não é rápido, né? Fazer o implante coclear, a gente sempre tem um processo de avaliação que a gente tem que respeitar. Tem questões clínicas e médicas que estão relacionadas à etiologia da perda de audição. Então, pacientes que têm uma perda auditiva progressiva vão ter um prognóstico, pacientes que têm uma etiologia como uma otosclerose ou meningite vão ter outro prognóstico. Isso tudo é conversado antes do implante coclear, antes da gente ter a indicação para a cirurgia. Tá? A gente tem um contexto familiar que precisa ser avaliado. Esse paciente está motivado para o uso do implante, porque não é simplesmente ligar, né, no dia da ativação que o paciente vai sair ouvindo tudo. Não é assim, é um processo. E da mesma forma, a qualidade do som com implante coclear é diferente do som com aparelho de audição, que também é diferente da audição natural. A gente também sempre tem que se perguntar como é que são as condições de reabilitação desse paciente. Então, vai ter a fonoterapia, vai ter a terapia com a fonoaudióloga na cidade de origem para dar seguimento no acompanhamento do paciente. Esse paciente ele tem tontura, ele tem zumbido, a gente tem que conversar sobre isso antes do implante coclear, porque o implante ele também pode, assim como ele ajuda, ele também pode piorar o zumbido. A gente vai conversar sobre isso mais adiante. Tá? Então, o implante ele é só a pontinha do iceberg de um paciente que vem carregado de história, carregado de exames, que a gente tem que avaliar com calma. Pode passar o próximo slide. Então, como é que a gente pode avaliar esse paciente, tá? Na minha prática clínica, acho que 100% dos pacientes que a gente avalia por implante coclear, eles têm zumbido, né? É uma queixa muito prevalente mesmo. Na literatura eu consultei quais os questionários que são mais utilizados nas pesquisas, e realmente o THI ele é um dos mais utilizados, tá? Para os pacientes usuários de implante coclear. A gente vai ver num estudo mais adiante que tem feito o THI antes do implante coclear e depois do implante, quando esse paciente já está em uso. Então, tem uma melhora drástica nos resultados do THI. Então, melhora bastante a qualidade de vida desses pacientes. Pode passar? E esse trabalho aqui do professor Fayez, da equipe dele, é uma meta-análise bem interessante que fala sobre implante coclear e zumbido.
E qual é a grande conclusão? É que o implante coclear, ele leva, sim, à melhora do zumbido. Isso é o que a gente, né, sempre pensa no implante coclear para ajudar no tratamento do paciente com perda de audição severa profunda que tem o zumbido. Os mecanismos fisiopatológicos de como isso acontece, de como é feita essa supressão do zumbido, ainda não é totalmente compreendida e esclarecida. Uma possível explicação é que o implante ele induz a restauração das vias auditivas centrais, induz a neuroplasticidade, que pode afetar essa percepção do zumbido. E também aquela sensação que o paciente tem de realmente ele está ouvindo sons ambientais e ele para de dar atenção para o zumbido, e esse zumbido é um efeito de mascaramento, né? Então ele para de ouvir esse zumbido porque ele está tendo aos sons ambientais, os sons de fala que ele não tinha por causa da perda de audição. Tá? Com relação à prevalência, varia aqui, segundo esse estudo, de 67% a 100% nos adultos submetidos ao implante coclear. Na prática, a gente vê que praticamente que todos têm, né? Não consigo pensar em um paciente adulto meu que não tenha zumbido, que não tenha se queixado de zumbido antes do implante coclear. Né? Então, todos eles se queixam, uns em maior grau, em menor grau, mas é uma queixa bastante prevalente mesmo. Pode passar. A gente precisa conversar com esses pacientes sobre o zumbido induzido pelo implante coclear. Não a gente tem, né, a ideia que o zumbido vai melhorar com o implante coclear, mas isso não melhora, né? A gente tem que preparar o paciente para isso. O zumbido induzido, que é chamado, ele também é relatado pela literatura. Então, todos os pacientes eles têm que ser informados sobre o risco do zumbido induzido recente, como uma possível complicação. Então, sempre nas consultas pré-operatórias, a gente conversa sobre expectativas. Então, esses pacientes eles têm que ter expectativas realistas, né, que o zumbido, o resultado do zumbido, né, se vai melhorar 100%, se vai melhorar 80%, a gente não tem como prever. Né? A gente tem que esses pacientes, via de regra, melhoram, mas a gente pode ter uma piora do zumbido, principalmente no pós-operatório imediato. Tá? Que esse zumbido ele pode permanecer ainda no pós-operatório, mas também ao longo do tempo pode melhorar. Então não tem uma certeza absoluta com relação ao zumbido depois da cirurgia do implante coclear. Eu tenho uma paciente, apenas uma, dos adultos, que teve um zumbido induzido depois do implante. Né? Então a gente fez a cirurgia, tudo certo, a cirurgia ótima, maravilhosa. Era uma paciente bilateral sequencial, ela estava fazendo o segundo lado. Já tinha zumbido, tá? E depois da cirurgia, ela continuou com zumbido, tá? Deu uma certa piorada no zumbido. Tá? Mas era uma paciente que estava com expectativa super realista, sabia dessa possibilidade. Ela voltou na consulta médica, o médico investigou possíveis causas, enfim. Não foi nada diagnosticado a causa desse zumbido, provavelmente foi mesmo pela cirurgia do implante. E ele foi diminuindo, tá? Ela não ficou com zumbido, mas ao longo das programações esse zumbido foi diminuindo. Mas, via de regra, os pacientes melhoram, né, do zumbido, mas essa paciente, ela continuou com a queixa de zumbido mesmo depois da cirurgia. Isso é o que a gente chama de zumbido induzido pelo implante coclear. Pode passar. Eu não sei se tá... Ah, tá atualizado. Isso aqui é um exemplo de questionário de expectativas que a gente usa nos pacientes, tá? Na avaliação pré-operatória. Então, a gente sempre pergunta para eles, vai fazer esse questionário. Você tem que imaginar que eles estão utilizando o implante coclear. Então, eles vão responder: conseguirei ouvir todos os sons, verdadeiro ou falso? Só conseguirei ouvir com o implante se eu usar o meu processador de fala. Meu cérebro vai se acostumar rápido com os novos sons. Então, a gente aproveita essas perguntas, tá? Que o paciente ele vai dizer se é verdadeiro ou falso na percepção dele. E aí a gente vai conseguir orientar essa questão do zumbido. Meu cérebro vai se acostumar rápido com os novos sons? Será que esse zumbido vai melhorar logo que eu ativar o implante ou eu vou ficar mais alguns meses com esse zumbido? Então, a gente aproveita essas questões aqui para ir conversando e trabalhando as expectativas dos pacientes. E nada com o implante é imediato, é rápido. É sempre um processo. Pode passar. A literatura também traz, né, investigou, na verdade, se o implante coclear unilateral ou bilateral tem diferença no zumbido.
Então, o que a gente encontra é que as diminuições, a redução do zumbido, ela acontece independente do implante ter sido unilateral, bilateral, simultâneo ou bilateral sequencial. Aqui a gente vê nesse primeiro estudo que teve uma diminuição de 8 pontos na mediana do THI e uma redução de 9 pontos no Tinnitus Questionnaire, que é um outro questionário também que a literatura usa. E um outro trabalho também investigou questão unilateral, paciente então com implante unilateral, e observou diminuição também significativa do zumbido medido pelo THI, paciente unilateral ou bilateral. E teve redução de 13 pontos para 3, então uma grande redução no THI que eles utilizaram. Pode passar. Aí tem também aqueles casos pacientes que são os bimodais, né? O implante coclear de um lado e o aparelho auditivo do outro. Vai trazer um benefício maior ainda na supressão do zumbido. Então, o implante coclear vai melhorar o zumbido daquele lado, que ele tem aparelho de audição, e esse paciente também continua com um zumbido do lado contralateral. O aparelho de audição ele segue sendo a melhor forma de tratamento para a supressão do zumbido nesses casos de perda auditiva de grau severo ou profundo. Para alguns pacientes bimodais, então, é possível integrar essa audição acústica com o implante coclear, com a estimulação elétrica pelo implante, para reduzir ainda mais o incômodo com o zumbido. Tá? E também a percepção de fala deles melhora, tá? Com o uso bimodal, em vez de não utilizar nada, né, do lado contralateral. Pode passar. A gente sempre também escuta falar bastante no zumbido incapacitante, né? O que seria esse zumbido incapacitante? É quando o paciente ele tem uma perda auditiva unilateral, que ela é muito grave e refratária ao tratamento. Então, ele tem um zumbido grave e refratário ao tratamento. Então, a gente tem que pensar no implante coclear como uma ferramenta de tratamento para esse paciente. Muitos estudos demonstraram que o implante na perda auditiva unilateral pode ajudar a aliviar o zumbido apresentado pelos pacientes. De caso clínico que a gente tem aqui em Porto Alegre, a gente tem um paciente que ele chegou para mim, já tinha feito um implante coclear, mas ele tinha um zumbido incapacitante e foi realizada a indicação do implante coclear por causa do zumbido. Então, não é uma grande prevalência que a gente tem desses pacientes. A maioria que a gente tem são perdas auditivas bilaterais, enfim. Mas nesse caso, que tinha uma perda auditiva unilateral com zumbido incapacitante, o implante coclear ajudou muito ele. Ele chegou para mim para uma atualização de processador, para troca da unidade externa. A gente fez a troca da unidade externa e ele estava super bem. E ele utilizava o implante coclear com ele, fez a troca do processador, ficou bem. Faz muito tempo que eu não vejo ele, então ele deve estar bem. Mas é assim uma opção de tratamento para os pacientes com surdez unilateral com zumbido. Isso aqui é um estudo bem legal que fala do zumbido incapacitante, né? Se a gente for ver ali naquela tabela à direita, o score no THI, por exemplo, né? Pré-operatório, 66. Um mês após a cirurgia, 32. E 3 meses foi para 4. Então, é uma mudança drástica no zumbido. É uma melhora muito perceptível. Geralmente, os pacientes, eles fazem um implante, né? Tem o pré-operatório, aí tem a cirurgia, depois eles vão ativar o implante com 1 mês de uso, vão ativar depois de 1 mês, aí a gente tem o retorno de 1 mês de uso desse paciente, e no retorno dos 3 meses de uso que a gente geralmente faz os testes de percepção de fala, audiometria. Então, por isso que tá essas datas aqui bem marcadas, né? Então, 1 mês de uso e 3 meses de uso, que é quando a gente realmente começa a observar a melhora da percepção de fala dos pacientes, com 3 meses de uso. E da mesma forma, se tem algum sinal de alerta, algo que não está indo bem, com os 3 meses de uso também a gente já consegue entender o que está acontecendo, o que precisa ser melhorado. Tá? Então, nesse trabalho aqui, nesse estudo de caso, em 3 meses de uso, já teve uma importante melhora desse caso. Aqui diz, com o implante coclear desativado, o zumbido ele só voltou a ocorrer depois da exposição a ruído intenso. Então, mesmo quando o paciente não está usando
o implante, essa redução do zumbido, ela permanece, tá? Isso eu já perguntei para os pacientes também, e realmente acontece. A percepção de fala melhorou de 0 no pré-operatório para 60%, 3 meses depois da adaptação, e também o paciente não relatou conflito entre orelha implantada e orelha contralateral. Então, no caso de perda auditiva unilateral, trouxe benefício o implante coclear. Eu acrescentei outro slide, mas não vai aparecer para vocês, que seria para comentar sobre a programação, o mapeamento do paciente com zumbido. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Se vocês passarem o próximo slide, não vai ter, né? Não tem. Aqui, ó. Essa aqui é a tela do meu computador, tá? Então, a programação do paciente com zumbido, ela não tem grandes modificações. Vou mostrar para vocês aqui, ó. Isso aqui é uma telinha de mapeamento de programação de uma marca em específico, tá? A gente tem aqui o que a gente chama de níveis mínimos de programação no verde e os níveis máximos de programação aqui no vermelho, tá? Os níveis máximos é um som alto e confortável para o paciente. Esse aqui eles não têm dificuldade para referir quando o paciente tem zumbido, mas os níveis mínimos eles podem ter dificuldade, porque é como se a gente fizesse uma audiometria quando a gente está testando aqui esses níveis verdes, que são os níveis mínimos. Tá? Então, a programação do paciente com zumbido ela é desafiadora se a gente encontra aqui as frequências graves no início, as frequências agudas aqui no final. Se alguma dessas frequências se parece bastante com o zumbido do paciente, ele pode ter dificuldade na programação, no mapeamento desses eletrodos que correspondem a essas frequências. Tá? Eu sei que isso é algo um pouquinho mais específico, mas é legal vocês terem uma ideia aqui da carinha da tela de programação. Então, a gente tem os níveis máximos e os níveis mínimos. Se esses níveis mínimos que eu estou testando, né, os eletrodos dos níveis mínimos correspondem à frequência do zumbido que esse paciente tem, ele pode ter dificuldade para referir. Tá? Então, a gente tem que ter mais atenção para medir esses níveis mínimos nessa região aqui da cóclea. Tá? Deixa eu voltar para mim. E eu fiz um resuminho aqui, o que é importante saber, né, com relação ao implante coclear e zumbido. Ele é um sintoma prevalente, tá? Os pacientes com indicação para implante, eles vão ter zumbido. E aqui o que a gente vai fazer? Né? A gente vai orientar esses pacientes que o zumbido pode melhorar, mas ele também pode piorar depois da cirurgia. Tá? Via de regra ele melhora, mas pode piorar um pouco. E o paciente ele precisa ter expectativas adequadas para a cirurgia do implante coclear. O implante coclear ele é uma opção de tratamento para a perda auditiva unilateral do paciente com zumbido incapacitante. Então tem que ser muito bem avaliado, muito bem conversado com o paciente, mas pode ser uma ferramenta de tratamento. E também o uso bimodal ou bilateral traz benefícios na percepção do zumbido. Além disso, os pacientes com uso bilateral ou bimodal, eles melhoram a questão da compreensão de fala no ruído, da localização sonora, isso melhora bastante. E na compreensão de fala no silêncio também, quando o uso é bilateral ou bimodal. Acho que é isso. Aí agora as referências. E o último. Meu nome é Tainara, eu sou fonoaudióloga, sou gerente de audiologia da clínica ProAude. Trabalho há 13 anos na ProAude e nos últimos 10 anos tenho acompanhado as cirurgias e adaptações de implantes cocleares aqui no interior do estado do Rio Grande do Sul. A tecnologia do implante coclear tornou-se mais popular nos últimos anos. Inicialmente, nós tínhamos acesso a essas tecnologias principalmente em grandes cidades e em centros SUS. Com a chegada de médicos no interior dos estados e em cidades menores, os pacientes puderam começar a fazer essa cirurgia tanto por outros convênios, quanto a Unimed, quanto por convênio particular. Dessa forma, a gente conseguiu ter um alcance muito maior e os pacientes puderam sentir, né, a transformação das suas vidas através da tecnologia do implante coclear. Outra coisa que a gente tem visto como uma grande mudança no padrão dos implantes cocleares são os critérios de indicação. Há 10 anos, quando a ProAude começou a acompanhar pacientes usuários de implante coclear, a indicação era muito fechada para pacientes com perdas auditivas de grau severo a profundo, bilateral,
com dificuldade de compreensão de fala, e hoje a gente já consegue indicar implante coclear tanto para paciente com perda auditiva unilateral, quanto em casos de perdas auditivas assimétricas. E os benefícios do uso do implante coclear têm sido muito satisfatórios. Os pacientes estão felizes e não ficam sem os seus implantes, o que mostra que a tecnologia está cada vez mais próximo de uma audição normal. Aquele grande receio que nós tínhamos lá no começo com a adaptação dos implantes cocleares, que era do som ser muito metálico, muito robotizado, tem sido cada vez melhor, né? O paciente tem relatado a naturalidade do som por meio do implante coclear também. No início, quando começamos a adaptar o implante coclear, foram feitas muitas adaptações bimodais, ou seja, o paciente usava o implante coclear numa orelha e o aparelho auditivo na outra orelha. E nos últimos 2-3 anos temos visto uma tendência de fazer adaptações bilaterais do implante coclear. Acho que isso passa tanto pela informação, os pacientes estão mais informados, fazem parte de grupos de pacientes surdos que ouvem, né, e que usam essa tecnologia, e também a nossa própria equipe tem se tornado mais experiente e com isso mais confiante em indicar implantes bilaterais. Nós observamos que o benefício do uso bilateral realmente é superior à adaptação bimodal, então sempre que for possível a indicação vai ser para cirurgias bilaterais. É importante o nosso papel enquanto fonoaudiólogo nesse processo de adaptação do implante coclear. Então sempre começamos com uma avaliação. O nosso papel é provar que o aparelho auditivo já não é mais suficiente para aquela pessoa, seja uma criança, um bebê ou um paciente adulto já oralizado. Nós temos que ter como avaliar esse paciente e provar que aquele aparelho auditivo não é mais o suficiente para ele. Para isso, a primeira etapa é garantir que ele esteja com a melhor tecnologia em termos de aparelho auditivo, para daí sim avaliar e dizer que o aparelho auditivo não proporciona o acesso a sons de fala que aquele paciente necessita. Outro papel importante do fonoaudiólogo é falar sobre a possibilidade do implante coclear para os seus pacientes. Eles precisam saber que essa tecnologia existe e que eles podem ouvir melhor do que eles ouvem atualmente com o aparelho auditivo. Essa informação ela precisa ser propagada principalmente para os pacientes que têm perdas auditivas de grau severo a profundo. Mesmo que eles estejam bem adaptados ao aparelho auditivo, sempre existe o risco de haver um agravamento da perda auditiva em alguns anos, né? Principalmente pacientes adultos jovens. Então, eles precisam ser preparados para esse momento que vai chegar, que vai ser o uso do implante coclear. A participação da família também é muito importante nesse processo. Então, durante a avaliação, é importante que os familiares estejam acompanhando essas consultas e que entendam o processo como um todo. A cirurgia do implante coclear, ela não é milagrosa. O paciente não vai fazer a cirurgia e sair ouvindo e compreendendo todos os sons de fala de maneira imediata. É um processo longo, difícil inicialmente, mas que vale a pena pagar o preço, né, desse processo todo. Então o familiar precisa estar junto, precisa estar consciente do processo e precisa estar consciente da necessidade da fonoterapia depois da ativação. O fonoaudiólogo também vai participar do momento da cirurgia, então a nossa função, né, no bloco cirúrgico é avaliar se o implante coclear ficou bem colocado, então através da telemetria de impedância, a gente verifica se realmente está dentro da cóclea, aquele eletrodo, e se nós já temos respostas do nervo auditivo. Então, nós conseguimos avaliar, né, o potencial do nervo auditivo já no bloco cirúrgico, o que melhora o nosso prognóstico quando nós temos resposta de todos os eletrodos que foram colocados na cóclea. Depois, o fonoaudiólogo vai fazer tanto a ativação, que é um momento geralmente muito emocionante, né, quando o paciente volta a redescobrir os sons da vida, mas não é assim para todos. Então é importante que a gente tenha essa sensibilidade de preparar o paciente
de que na ativação o som vai ser baixo, vai ser fraco, é uma forma diferente de estimulação do ouvido, né? Então vai ser uma estimulação elétrica no nervo auditivo que é diferente daquilo que ele tinha experiência até aquele momento. Então ele precisa ser preparado para ouvir menos e isso for crescente nos próximos meses. É muito importante também o contato entre o audiologista que faz o mapeamento e o fonoaudiólogo que faz a terapia. Eles precisam estar juntos nesse processo para que a gente possa chegar numa audição mais próximo do normal por volta de 6 meses depois da ativação. O implante coclear é uma tecnologia que chegou para ajudar muitos nossos pacientes e nós temos tido resultados fantásticos, tanto para perdas auditivas bilaterais quanto para perdas auditivas unilaterais. Por isso, sintam-se confortáveis, né, e animados em contar para os clientes de vocês que essa tecnologia existe e que ela está disponível e cada vez mais perto dos clientes em todo o Brasil.